Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, quem nos acompanha, mais uma edição do programa Direitos Fundamentais. E no programa de hoje vamos olhar para a comunicação como ferramenta de combate às desigualdades. Vamos tratar de direitos à informação e de justiça fiscal. Vocês sabiam que desde o começo da pandemia o Brasil diminuiu em 18 bilhões o valor destinado para pagar salários dos trabalhadores. Enquanto isso, os ricaços brasileiros ficaram 200 bilhões mais ricos. Já o imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição Federal de 88, poderia gerar 40 bilhões ao ano para o país. Quem tem nos apresentado as informações relevantes como essa constantemente é a Niara. Vocês conseguem ver aqui na nossa tela. Simpática Niara, uma menina curiosa que não aceita passivamente as desigualdades sociais. A Niara é a mascote da campanha Tributar os Super Ricos, criada pelo Instituto Justiça Fiscal, para explicar as distorções na cobrança de impostos no Brasil, onde os pobres pagam proporcionalmente muito mais tributos que os ricos, gerando profunda concentração de renda. A arte é obra do cartunista Renato Aroeira e quem produz as tiras que são distribuídas semanalmente são as minhas colegas jornalistas. Aliás, tenho muito prazer em recebê-las aqui hoje, uma mesa só de mulheres, a Kátia Marco e a Estela Pastore. Muito obrigada por estarem aqui conosco para contarem para a gente. Eu vou começar fazendo logo essa pergunta, né, a respeito da Niara. Como é que foi a concepção? Quem está envolvido? O projeto de criação? Por que fazer essa escolha para tratar de um tema que é complexo, né? É verdade, mas que precisa se tornar acessível, precisa ser apropriado pela sociedade. Então, começo contigo, Kátia. Agradecer o convite, Sandra, cumprimentar a Estela, companheira aí diariamente, né, nessa comunicação da campanha Tributar Super Ricos. Bom, a campanha, a gente lançou ela no final de 2020, né, novembro de 2020. E ela foi pensada por diversas entidades, entre elas o Instituto Justiça Fiscal, né, que inclusive o Dão Real já esteve aqui no programa conversando contigo sobre a campanha, sobre a questão da justiça fiscal. E ela vem a partir de todo um movimento que se fez já para a discussão da reforma tributária solidária. Então já vem de muito tempo, de muitos anos, esse debate da importância da tributação dos super ricos e da justiça fiscal. Mas em novembro, então, a gente lançou a campanha nos termos que ela está hoje, né, com já mais de 50 entidades na época participando dessa campanha, entidades nacionais como a CUT, MST, CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CONTRAF, que é a Confederação dos Trabalhadores Bancários, enfim, são várias entidades que participam da campanha. Quando nós lançamos ela, a ideia foi, vamos trabalhar com vídeos, vamos trabalhar, né, com cards, enfim, nas redes sociais. E aí a professora Rosilene Correia, que é professora do Distrito Federal, né, do Simpro, Distrito Federal e CNTE, ela veio com a ideia, e por que a gente não cria uma mascote da campanha? Né? A nossa simpática Niara. E aí começamos a conversar sobre, né, como é que seria essa mascote, enfim. E aí veio a ideia, não, tem que ser uma menina negra, né? Quer dizer, a mulher negra é a maioria da população brasileira e que, enfim, melhor estaria representando, né, essa necessidade de justiça fiscal, justiça social, enfim, de acabar com a desigualdade. E aí fomos buscar quem pudesse ser o pai da criança, né? Conversamos com alguns cartunistas na época, chegamos a falar com o Alexandre Bach, né, que faz o Armandinho. Ele disse, eu não tenho condições de criar uma outra personagem. E há pouco tempo nós tínhamos entrevistado o Renato Aroeira para um jornal de humor, que o Brasil de Fato RS lançou aqui, né, o Me Queen. E aí eu estava com contato com ele e conversei. E aí, Aroeira, o que tu acha da gente criar essa personagem? Na mesma hora ele, se apaixonou, né? Não, vamos fazer.
E aí já começou a fazer uns esboços de como é que seria a personagem, trazendo muito a referência da Mafalda, né? Que ele também é super apaixonado, eu enfim. te perguntar se tinha essa referência da Com Mafalda, certeza, que começou a ganhar vida, nossa menina aqui. Folheando a cartilha, a gente percebe que realmente ela tem esse caráter bem didático, né? Tu nos contas que foi uma professora aí de Brasília, sindicalista de Brasília também, que nos sugeriu a vocês esse tipo de linguagem, esse tipo de material. Pensando, né, pelo viés do direito à informação, ou seja, que as pessoas consigam se apropriar de informações, né, de temas complexos para a tomada de decisão e defesa, né, dos seus direitos, ou seja, não apenas tornar acessível, mas também compreensível determinados conteúdos. Então, dá para perceber que é hora de sermos todos Robin Hood, ou por que os pobres pagam mais impostos que os ricos. Isso é bem, né, aparentemente difícil de abordar, nem todo mundo consegue, né, ter as informações, mas nesta linguagem aqui vocês compreendem agora que a Niara ganhou vida, né, que já é conhecida, que já está circulando por aí. Foi a melhor escolha para comunicar, Stella. Então, complementando um pouco o que a Kátia trouxe sobre a nossa personagem, a gente entende que a linguagem do desenho de humor, né, seja quadrinho, cartoon, enfim, ela traz uma simpatia natural assim, das pessoas por tratar do tema com mais leveza. Então, a questão de escolher a personagem e a história em quadrinhos, ela veio a facilitar muito essa tarefa de tratar um tema que, em geral, é muito espinhoso, porque a gente pensa em tributo, no sistema todo tributário, todas as suas nuances, em geral, as pessoas fogem desse assunto porque ele realmente assusta pela quantidade de índices que isso que compõem o sistema tributário nacional, enfim. Então, o desenho de humor, primeiro, por ser essa linguagem mais facilitada, né? Então, e o nosso desafio como, digamos, conselho editorial da Niara, porque a Niara ela é publicada todas as sextas-feiras, então toda semana a gente tem um quadrinho novo que sai na sexta e que é pensado, então, por um conselho editorial. Somos eu e a Kátia, mais a professora Rosilene, mais o Dão, a Regina, enfim, pode variar um pouco, e mais o Aroeira. Então, o nosso desafio semanal é ver o tema da pauta daquela semana que dialogue com a nossa temática da tributação, né? Sim. E conceber esse quadrinho semanal, que então o Aroeira tem esse desafio de toda sexta-feira entregar esse desenho, esse produto que vai para as nossas redes. E também atualmente nós temos 70 entidades que integram essa campanha nas redes dessas entidades, né? Então a gente começa uma discussão lá pela segunda-feira, né? Observando o tema que está predominante no debate, e como isso dialoga, né, no sistema de concentração de renda, né, fator assim essencial, fundamental, né, da desigualdade, e que sem mexer na estrutura tributária não é possível fazer uma correção e sem mexer na estrutura que é concentradora de renda. E também esclarecer que a reforma tributária, que sempre é discutida, que está sempre em andamento no Congresso, que volta e meia se alteram algumas coisas, a atual proposta de reforma tributária, ela não é solidária e não é essa que fará a justiça fiscal. Então, tem todo o desafio de dialogar com o que tramita e com esta reforma tributária, que essas entidades da sociedade civil organizaram, desenharam, escreveram os projetos de lei e ofereceram ao Parlamento Nacional para que, com este tipo de reforma proposta
pela campanha, se consiga minimizar, nem altera profundamente, porque a maioria são projetos de lei, não são nem PECs, o que facilita muito a tramitação dos projetos. Né? Mas com o propósito de mitigar um pouco essa situação. Agora, é uma disputa desigual, né? Porque se a gente olhar toda a discussão que é proposta pelos meios, né, de comunicação de referência da mídia, é sempre um tipo de concepção, né, e de conceito bem divergente desse que a campanha traz. Ou seja, então, fazer essa disputa com alguns falsos consensos que são montados é bastante difícil. Ao mesmo tempo, vocês falaram que o Dão faz parte aí do conselho editorial, tem alguns números que falam por si, né, que são muito eloquentes. Por exemplo, né, como o fato de que 1% dos mais ricos detém quase 50% da riqueza nacional. Agora, como disputar essa opinião pública, se a gente pensar, olhar para uma parcela que é bastante importante nesses fluxos de formação de opinião, né, que a gente vai pegar aí parte da classe média, que se identifica, embora ela esteja verdadeiramente mais próxima dos pobres, ela se identifica com os mais ricos. Então, quando surge a ideia de taxar grandes fortunas, vai mexer no meu investimento, né? Então, tem um problema aí também de imagem, né? Como é que vocês buscam, né, alcançar, fazer circular essas visões, esses números e, sobretudo, essa ideia de que quando se fala dos mais ricos, a gente não está falando de quem tem ali um dinheirinho investido no banco, seus 10 mil aplicados lá no CDB, né? Então, eu gosto muito de lembrar o que o Dão diz, que a classe média brasileira está muito mais perto do pobre, mas ela se identifica com o rico. E que essa né, e acha que quando se fala em tributar grandes fortunas, esse contingente populacional que tem o seu carro, o apartamento, eventualmente casa na praia, alguns outros bens, seja alcançado por essa tributação. Então, o que a gente enfatiza e tenta sempre colocar é que acima de 10 milhões de patrimônio dá para começar a se preocupar que alguma coisa possa atingi-lo. A gente está falando de 60 mil pessoas no Brasil. Ou seja, a gente tem um contingente enorme que não adere, que não apoia, porque não pensa que se inclui justamente nessa parcela da população que seria beneficiada. Mas isso faz parte dessa ideologia dominante, né, Sandra? O meu sonho de pobre é ser rico, né? E eu acho que com o meu trabalho eu vou conseguir chegar a ser rico. Isso faz parte dessa ideologia que a gente está fazendo um contraponto. Realmente um contraponto de visão de mundo, né? Com a Niara e com as propostas da campanha tributar os super ricos. E é claro que não é fácil tu desmontar toda uma visão cultural, social, né, econômica, política. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que tu vai fazendo aí. E por isso a importância dos quadrinhos. Os quadrinhos facilitam. Porque ele entra num outro campo, né? Sim. Vocês acham que isso recusa também uma ideia de meritocracia, empreendedorismo? Com certeza. Né? Depende do esforço de cada um, do mérito que cada um tem, do quanto consiga empreender. E por isso a importância também, vocês entendem que pelo fato de ser a mascote uma menina, né, de ter essa linguagem um pouco mais didática, de tradução mesmo e de humor, dá para trabalhar desde cedo, dá para trabalhar nas escolas. E eu estou fazendo essa pergunta porque houve já problemas, né, com o professor que utilizou a cartilha em sala de aula. E a gente já entra numa outra questão também, né, sobre a escola pública, laica, diversa e plural. Mas também o propósito, imagino, seja também para que seja trabalhado nas escolas, mas também tem que enfrentar uma resistência por aí. É importante dizer isso que a Kátia comentou, que são apenas 60 mil pessoas que esses projetos pretendem alcançar, que é 0,3% da população, podendo arrecadar 300 bilhões ao ano. Então, e contar com esse recurso para poder aplicar em políticas públicas.
Antes da gente entrar um pouco sobre a questão da Niara na sala de aula, é interessante a gente dizer que esses projetos eles foram colocados à disposição dos parlamentares e eles foram protocolados em setembro de 2021 no Congresso Nacional foram protocolados pelo deputado federal por Santa Catarina, o Pedro Czai, do PT, mas apoiado por 60 parlamentares de 4 partidos. Então, esses projetos estão tramitando. Faltam apenas dois projetos que são PECs, que precisam de mais assinaturas, que esses ainda não foram protocolados. E houve uma mudança, apenas uma mudança ao longo da campanha, em função da pandemia, na redação dos projetos, que vincula parte da receita arrecadada por esses projetos a ser destinada às vítimas da Covid. Então, destina parte do recurso ao Fundo Nacional de Saúde, né? Prevê para que possam ser atendidas esse contingente populacional de órfãos da pandemia ou todos os sequelados que ainda não sabemos em que dimensões e quantos os gastos serão ampliados, né, no SUS em função de atender as vítimas da Covid. Então, esse foi uma das alterações durante a pandemia. Então, esses projetos começaram a tramitar. Certo. Quantos projetos são, Estela? 6. São 6 projetos. A gente faz essa distinção. Uma coisa é esse material, essa disputa aqui junto à opinião pública, a sensibilização, a educação na escola. E outra coisa é toda uma articulação, então, por dentro do Legislativo, por dentro do Congresso. Temos 6 projetos de lei apoiados aí por 60 parlamentares. 60 parlamentares de 4 partidos. Esses projetos, claro que o DÃO e os tributaristas têm muito mais condições de falar sobre os projetos em si, mas basicamente os que propõem a alteração do imposto de renda, da tabela de imposto de renda, eles prevêem uma arrecadação de 160 bilhões ao ano. E o imposto de grandes fortunas, como tu citaste no começo, é 40 bilhões. O imposto sobre a contribuição sobre altas rendas seriam mais 35 bilhões ao ano. A elevação da alíquota por uma contribuição social sobre o lucro líquido seriam outros 40 bilhões. Essas são as fontes que totalizariam esses 300 bilhões ao ano que já está contido, então, nesses projetos. Só para a gente contextualizar isso. E o desafio, então, da campanha, falando em comunicação, foi, digamos assim, justamente para poder popularizar esse tema na sociedade e tirar um pouco esse tabu desse assunto e mostrar, então, esse dado também muito bem colocado por ti, de que 1% da população concentra 50% da renda. O Brasil é o país que mais concentra renda, só perde para o Catar, né? E é o 9º em desigualdade. Então, assim, a tarefa de mostrar isso é tão evidente, mas ao mesmo tempo tão distante, né? E aí a gente tem essa ajuda, assim, semanal da Niara para isso. E falando dessa ideia, né, de levar para a sala de aula, quando a gente fez a cartilha, que a gente fechou ela em dezembro do ano passado, com as tirinhas de 1 ano, né? Aqui tem 1 ano de tiras semanalmente, né? Não falhou uma semana as tirinhas da Niara. Foi justamente com essa intenção de levar a cartilha para a sala de aula, né? Que os professores tivessem, porque a gente já vinha recebendo as solicitações de professores para trabalhar com a Niara em sala de aula, como é que eles poderiam trabalhar, se teria esse material, enfim. Então, a gente resolveu fazer. O CEPERS do Rio Grande do Sul imprimiu cartilhas e distribuiu em escolas aqui no estado, né, para ser trabalhado. E ocorreu esse problema no Distrito Federal, que o Simpro distribuiu as cartilhas também para os professores no estado, né? E numa escola de ensino médio estadual, um professor de sociologia trabalhava com a cartilha em aula e uma aluna entregou para a mãe e a mãe entregou para uma advogada. A advogada disse que recebeu na igreja a cartilha, né? Que é uma advogada, se diz uma advogada cristã,
Então, ela fez uma live denunciando, né, que o professor estaria trabalhando comunista com a cartilha, que, imagina, a cartilha fala em Robin Hood, então a cartilha estaria ensinando aos adolescentes que todos devem roubar. A cartilha diz que os adolescentes, eles não podem desejar ser ricos, porque o contrário de riqueza é justiça, né? Não, o contrário de pobreza, né? É justiça. Então, assim, enfim, ela, né, fez todo aquele discurso que a gente já conhece da escola sem partido. Doutrinação. Doutrinação nas escolas. E aí isso está rendendo, enfim, a Secretaria de Educação se manifestando, indo para cima do professor, deputados da base bolsonarista também. Agora, nestes tempos também, muitas vezes ajuda a tornar a cartilha ainda mais conhecida. Não, né? Com certeza, né? As nossas redes foram lá em cima. Ajudou bastante. Vocês mais ou menos têm, assim, um acompanhamento do percurso aí da Niara, como é aquela... Quem chega... A gente o engajamento assim, em torno desse assunto. Nós alcançamos 5.000 seguidores essa semana, né? E o que a gente tem percebido, fora isso, é que a gente tem tido muitas solicitações de professores muito antes desse recente... Desse evento controverso. Porque eles solicitam autorização para utilizar em sala de aula. Então, assim, a gente posta toda semana essa tira no site, né? ijf.org.br/Niara. Então, todas as tiras estão nesse endereço. E a gente libera a utilização para quem desejar fazer uso, simplesmente porque é de uso livre para pedagogia, enfim, né? Mas a gente recebe muito feed, muito positivo, e as pessoas querendo saber como elas podem receber no seu WhatsApp, né? Então, assim, a gente teve uma crítica, né, dessa advogada, né, de extrema-direita, muito conservadora, e aí a gente tem muitos feeds positivos, né? E realmente, e o Aroeira nos dá um feedback muito interessante, porque ele posta na sua rede toda sexta-feira. Então, e ele acaba de ganhar um prêmio nacional, ele ganhou o prêmio de melhor, pelo conjunto da obra, mas pelos quadrinhos. Ele acaba de ganhar o prêmio nacional por quadrinhos, e o único quadrinho que ele faz é a Niara. Então a Niara é premiada. Então, outra coisa que o Aroeira nos deixou muito, muito contentes é que ele não é a única personagem em quadrinho. Ele disse que se ele pudesse, ele falou numa live há pouco tempo, que nem era uma live nossa, ele disse que se ele pudesse hoje ele só desenharia a Niara, porque ela dá conta de todas as temáticas que ele deseja tratar e que ele trata cotidianamente, né, com os seus cartoons. Então ele nos deixou assim muito, muito felizes com essa declaração dele, que ela vocaliza tantas coisas, né, que dão conta assim das temáticas complexas aí do nosso país. Mas você perguntou sobre o alcance dela. A gente ainda não tem toda a dimensão, porque além das redes sociais da campanha, ela entra nas redes do Aroeira, do Brasil 247, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, do Brasil de Fato Nacional, de outros Brasil de Fatos de Minas, enfim, além de todas as, né, CNTE, Contraf, todas as entidades da campanha que também reproduzem. Então, ela tá no mundo, assim, a gente sabe que a menina tá voando. E uma coisa interessante também é o nome, né? Porque Niara, a gente foi pesquisar nomes africanos, né? Já que era uma menina negra, enfim. Certo. E Niara significa aquela que tem grandes propósitos. Olha que bonito. Então, vem dessa que o grande propósito dela é a justiça social, é o fim da desigualdade, né? E falando em propósito, então, pegando esse gancho para a gente ir encerrando, Kátia, duas informações. Primeiro, quais são as expectativas agora, pensando em 2022? A gente sabe que tem a função de um ano eleitoral, esses projetos de lei
não vão caminhar assim, né? Dificilmente vão caminhar rapidamente, mas também tem uma outra perspectiva de horizonte, né? Então, quais são as expectativas para este ano? E para quem está nos assistindo, que queira, enfim, acessar esse material, que queira pensar em um evento, uma discussão, né, algo especial na sua escola, como é que pode acessar, então, como é que pode fazer esse contato? Então, a gente recomenda que as pessoas sigam as nossas redes no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? E então aqui tá mais pertinho do microfone, Estela, aqui. Isso. Ok. Então, que sigam as nossas redes. A gente tem ali o nosso e-mail, o site, que possam consultar. Todas as propostas estão detalhadas no site do IJF/Tributar os Super Ricos, né? E o nosso e-mail, por qualquer das nossas redes, pode nos contatar, que a gente tem fontes no Brasil inteiro, porque essas 70 entidades, elas são nacionais, a gente tem a FENAGE também apoiando a campanha. Tem uma boa capilaridade. A gente tem uma capilaridade muito boa, pode ter alguém do seu estado que pode falar, sim, né, disso, e conheçam a Niara, usem, publiquem, tem PDF, pode baixar a cartilha que está no site, pode utilizar, ela está aí. Sugestões de abordagem também pode. Muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Isso aí, então, grandes propósitos. E a perspectiva é que esse assunto esteja na boca do povo cada vez mais, né? A gente já viu que está na boca de vários candidatos, né? Então, a ideia é também fazer essa discussão com os candidatos aos presidenciáveis, aos governos do estado, deputados, né? Porque vai ser fundamental a gente ter uma bancada no Congresso Nacional que, enfim, abrace, né, essa causa e que realmente queira fazer uma distribuição de renda justa no país, né? E hoje saiu uma pesquisa da Ipsos, que é um instituto francês, né? Sim. Que entrevistou 19 mil pessoas, 1.000 no Brasil, que mostra que no Brasil a maior preocupação 41% dos brasileiros, a maior preocupação é a pobreza e a desigualdade. Então é dentro desse contexto que essa campanha está, e sem essa mudança, mudar a estrutura vai ser muito difícil de promover sem alterar as bases que promovem a distribuição de renda. Pobreza e desigualdade cada vez mais concreta, né, na vida das pessoas. Na fome que se sente, no desemprego, no abandono. E o abismo cada vez maior, né? O abismo cada vez pior. Muito obrigada, parabéns, que orgulho, que bom que vocês estiveram aqui conosco. Estela Pastore, Kátia Marco, a Niara, destinada a bons propósitos. Obrigada a quem nos acompanhou. Agradeço de novo, vocês estão vendo aí os endereços das redes aqui desta campanha, né? Tributar os Super Ricos. E a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar. Parabéns de novo. Obrigada Estela, pela oportunidade.